Bom dia, pessoal de orientação de estudos. É, Vamos agora, a partir dessa semana, iniciar o estudo de algumas estratégias, algumas técnicas aí de como estudar, de como aproveitar melhor o nosso tempo, né? Agora que vocês já sabem como organizar o tempo de vocês, já criaram alguns hábitos de estudos, já estão melhor nessa parte aí de organizar e fazer um cronograma dos tempos de vocês. Agora vamos usar bem esse tempo. Algumas estratégias de estudo elas ajudam a entender melhor, né, aquilo que a gente está lendo. Algumas práticas desenvolvem um melhor entendimento, um aprendizado mais eficaz daquilo que a gente está estudando, tá? Então, hoje a estratégia de estudo é sobre interpretação de texto não verbal, tá? E texto misto. É, no começo da nossa disciplina de orientação de estudo, a gente fez algumas atividades de interpretação de texto, com aquele texto A Maior Flor do Mundo, tá? Que era um texto escrito. Agora a gente vai para um texto verbal e um texto misto. O objetivo, então, da orientação de estudo é apoiar as disciplinas e ajudar vocês com estratégias e técnicas de estudo mesmo, tá? A habilidade de hoje é a leitura e interpretação de texto não verbal. Texto é tudo enunciado, né? Pode ser verbalizado, que nem eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou dialogando, no caso aqui é um monólogo que eu estou falando sozinho, ou não, né? Pode ser um texto escrito, tá? Que tem a finalidade de comunicar. Então, eu tenho alguém escreve para alguém ler, ou alguém fala para alguém ouvir, que nem aqui eu estou falando para alguém ouvir, tá? Então, estou fazendo um texto verbal, no caso, tá bom? Aí, ó, que eu acabei de falar, né? Texto verbal, transmitido pela voz, também pode ser pela escrita, né? A pessoa está falando com você. Pode não estar usando a voz, mas ela escreveu, então você está lendo, é como se ela estivesse falando. Tudo bem? Aí o texto não verbal é aquele trabalhado por meio da linguagem visual. Posso ter uma tirinha, posso ter uma figura, posso ter um quadro, tá? Tudo isso é texto não verbal. O texto misto é aquele que junta o verbal com o não verbal, tá? Eu posso apresentar ali uma imagem, nessa imagem escrever algumas coisas, tá? E aí, como que eu faço a interpretação desses textos não verbais? Eu tenho que prestar muita atenção, né? Então ali eu tenho que estar bem concentrado para observar, analisar, identificar, principalmente comparar, né, o que eu já vi do que eu estou vendo agora. Tudo bem? Então eu tenho que prestar muita atenção em gestos, em expressões, cores, né? Posso estar numa imagem, então às vezes está com uma cor diferente do que eu conheço, e isso pode significar alguma coisa. Tudo bem? Então, detalhes são muito importantes na hora de fazer a interpretação de um texto não verbal, tá? E aí aqui algumas orientações para ler esses textos, principalmente os mistos, né? Tenho que olhar muito bem, prestar atenção, verificar, buscar detalhes, buscar comparações com o que eu estou vendo com aquilo que eu já conheço, né? Observar bem o objeto, as pessoas, como que as pessoas estão, tá? O que que elas estão fazendo. Ler a frase muito bem acompanhado do que está acontecendo naquele momento, tudo bem? Observar bem as palavras que estão sendo usadas, e considerar, né, o que eu já tinha falado, as expressões, os gestos, as cores, que isso pode trazer algum significado diferente, algum significado específico para aquela imagem que a gente está tentando ler e interpretar, tá? Aí aqui vou deixar duas atividades para vocês. A primeira atividade é essa tirinha da Mafalda, tá? E depois vai vir uma outra atividade, que é uma imagem. Depois eu falo mais sobre ela. Então aqui, ó, eu quero fazer uma leitura e uma interpretação dessa tirinha. As tirinhas geralmente elas têm que trazer humor.
Quando que eu vou entender o humor da tirinha? Quando eu faço uma boa leitura dessa tirinha, né? Quando eu consigo identificar objetos, quando eu consigo identificar gestos, quando eu consigo identificar como as palavras estão sendo expressas e utilizadas ali e aquilo fazer algum significado para mim e eu poder achar graça, né? Porque senão eu vou ler, vou falar, e aí, o que aconteceu? Ah, então tem a tirinha aqui, observem muito bem o que está acontecendo, observem o que ela pensa, o que ela fala, tá? E aí vocês vão fazer a leitura e a interpretação dessa tirinha falando. Vocês vão fazer essa atividade na sala de aula, quem tiver em casa vai fazer em casa, falando, né? O que aconteceu aí e por que essa tirinha, o que essa tirinha está tentando passar para a gente, tá? O segundo texto é esse texto aqui. Eu tenho aqui várias pessoas andando, cada uma pensando em uma coisa, e no final aqui o que todas elas estão pensando é solidão. Então, observem bem as, as pessoas, como as pessoas estão, né, o que elas estão pensando, para vocês fazerem uma análise mais profunda. Eu posso fazer uma análise superficial, uma análise simplista aqui, mas eu quero que vocês tentem chegar ao mais fundo que vocês conseguirem. Busquem bastante informação para tentar fazer uma análise sobre essa imagem. Tudo bem? Aí vocês vão escrever aí no caderno de vocês, né, tanto na escola quanto quem estiver em casa. Então, observem bem esses dois textos aí não verbais e tentem fazer uma leitura e uma interpretação boa deles, tá bom? Bons estudos, pratiquem, vejam outras tiras aí, vejam outras imagens, peguem imagens de propaganda. Imagens de propaganda são bem interessantes também para a gente fazer leitura e interpretação, tá? O que é importante é eu sempre praticar. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico naquilo que eu me proponho a praticar, tá? Um abraço e até a próxima.